Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina de vetorial e geometria analítica, e aqui a gente vai estar abordando a reta, esse importante ente geométrico. Essencialmente a gente vai estar abordando a reta em R3, tá certo? Mas você vai perceber, depois vai ter uma videoaula para explicar isso, que esses conceitos também, alguns deles, pelo menos no que diz respeito às equações da reta, podem ser repassados por R2, que é a reta em dimensão 2, e a reta em dimensão superior a 3, tá certo? Mas bem aí, vamos tratar aqui da reta em R3. Então, para começar, eu vou considerar, consideremos um ponto A, x1, y1, z1 e um vetor V igual a B, C. Então, seja R a reta que passa por A e tem a direção de V. Certo? A gente sabe que a gente pode considerar reta sim, porque lá quando a gente estuda lá em R2, ou você pega a reta passando por dois pontos, A e B, x1, y1, x2, y2, ou você pega uma reta passando por um ponto e com uma certa inclinação alfa. A gente está optando aqui no espaço alguma coisa equivalente a esse caso aqui, ou seja, a gente tem um ponto e tem a direção, tem esse ângulo, né? Tem a mesma direção de V, quer dizer, é ser paralelo a V, é ter o mesmo ângulo que V faz com a origem, digamos assim, ou com um eixo, né? Qualquer. Então, então eu vou considerar isso aí. No espaço, isso aqui significa o quê? Vamos pegar aqui nosso espaço tridimensional, né? Então, Z, Y, X, aqui nossa origem, ou 0, 0, 0, né? E aqui eu vou pegar um vetor, quer dizer, vou pegar primeiro o ponto A, tá aqui, e sei lá, vou pegar um certo vetor V aqui, ó. Então esta reta R, vou chamar ela assim, né, reta R, ela vai passar por A e ter essa direção aqui, é como se eu corresse essa reta aqui paralelamente aqui a V, tá vendo? E passasse ela aqui no ponto A, ó. Então, na hora que você for fazer o desenho aí, você tenta fazer com bastante cuidado, tá certo? Então, essa é a nossa retinha R, tá certo? Vou botar o R aqui no começo. Falar de uma coisa. Então, pronto, eu tenho aqui minha reta R. Então, note que esse ponto aqui está fixo, que é a direção, beleza, mas a gente quer percorrer essa reta. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, um ponto P vai estar sobre essa reta, diferente desse A aqui, que esse A aqui é o ponto que eu peguei como um ponto de suporte. A reta passa por ele e ele fica lá quieto. Seria um ponto da forma XY, Z, né? Um ponto P que está sobre R é um ponto da forma XY, Z, tá certo? Então, eu vou dizer que P pertence a R se e somente se o vetor AP for paralelo a V. O vetor que sai de A e vai até P tiver a mesma direção que V. Se e somente se AP for paralelo a V. O que ocorre também, se e somente se existe T pertencente a R, é a definição de paralelismo, viu, gente? No caso lá, quando a gente fala de retas paralelas, a gente usa alfa no lugar de T. Eu estou usando T aqui porque é interessante, às vezes, nos problemas, a gente trabalhar com o tempo. Tá certo? Então, se somente se AP igual a T vezes esse vetor V. Então, essa aqui é a minha equaçãozinha da reta, digamos, no que a gente chama de forma vetorial. Certo? Forma vetorial da reta R. Tá certo? A gente pode abrir essa forma vetorial da seguinte forma, ó. AP
igual a t vezes v, a gente pode pegar aqui AP é quem? P menos A é t vezes v. A gente pode passar esse A para o outro membro, vai ficar A mais t vezes v. E a gente pode abrir em coordenadas isso aqui, ó. X, Y, Z. Tá certo? Vai ser quem? X1, Y1, Z1, que é o valor de A, mais T vezes A, B, C, que é o vetor que dá a direção dessa reta. Então, essencialmente, a gente tem isso aqui. A gente pode jogar para dentro, né? Então, se a gente for olhar a coordenada, as coordenadas x, y e z, elas serão x1 mais AT, y1 mais BT e Z1 mais CT. Perceba que em cada coordenada a reta é interessante, que em cada coordenada ela se parece com a equação da reta. Que antes era o quê? Y igual a x mais b. Só que no meu caso aqui, minha variável agora é t. Então, AT mais um termo fixo. Né? Digamos assim. Seria o AT mais um termo fixo. Tal. Só que aí, claro, mudando as coordenadas, x, y e z. Então, essencialmente, a gente tem isso aqui. Aqui é a equação vetorial, aqui é a equação mais aberta, né? Digamos assim, a gente abriu essa equação. O que acontece, gente? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente trabalhar bem com essas coisas aí. Certo? A gente vê que não é uma coisa muito difícil de estar se fazendo. Então, por exemplo, ó, vamos considerar exemplo. Considere a reta R que passa por A1 menos 1, 4 e... Deixa eu só conferir aqui, gente, que eu já fiz aqui só para as contas, né, para a gente não vacilar em alguma conta. 1 menos 1, 4, é isso mesmo. E tem a direção do vetor V igual a 2, 3, 2. Certo? Então, vamos considerar essa reta. Então, no item A eu vou pedir, me determine, né? Determine a equação de R. No item B, eu vou pedir o seguinte, atribua os valores, né, digamos assim, valores, menos 1, 0 e 1, né, AT, obtendo pontos de R. Ou pontos de R ou pontos sobre R, né, tanto faz. E no último, a verificação se pontos na forma assim, 3 coordenadas pertencem a essa reta. Então, que é o seguinte, ó, determine quais dos pontos R, esse aqui vai ser menos 3, menos 7, 0, e que, eu acho que é 3, 2, 5, né? Isso aqui, 3, 2, 5, pertencem a R. É uma pergunta pertinente. Qual ou quais, né? Aqui a gente às vezes fala assim, porque pode ser que nenhum deles pertença, pode ser que os dois pertençam, pode ser que um pertence e o outro não. A gente vai estar vendo isso aí. Então aqui está um exercíciozinho que a gente tem que fazer. Então vamos começar a solução dele aqui, para já aproveitar um pedacinho do quadro. Então, ó, letra A. Eu sei que a P, forma vetorial, é T vezes V, mas eu preciso abrir isso para eu ver os pontos. Tá certo? Então, eu sei que X, Y, Z vai ser quem? Aí eu vou deixar aqui nessa forma anterior, certo? Mais explicitando quem é o A e quem é o vetor de direção, tá certo? Embora na outra você também consiga ver, né? Que o vetor de direção aqui é A, B, C, e aqui o ponto A, X1, Y1, Z1, tá certo? Mas eu vou deixar assim, ó, 1, menos 1, 4, mais T vezes 2, 3, 2. Tá certo? Isso aqui é a equação da reta, gente. Você vai atribuindo valores a T e vai achando
os valores x, y, z que estão sobre essa reta, certo? Que é o que ele pede exatamente no item B, para a gente pegar 3 valores e atribuí-los a t. Então aqui, ó, no item B, se eu pegar aqui para ele, t igual a menos 1. O que significa isso? T igual a menos 1. É pegar menos 1 e substituir aqui. Vai ser assim, ó. X, Y, Z igual a 1 menos 1, 4, mais menos 1 vezes 2, 3, 2. Fazendo essa conta aqui vai dar 1 menos 2, né? Porque assim, você multiplica esse aqui por menos, depois soma com esse. Então, 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. 4 menos 1 vezes 2, menos 2, dá 2. Você pode abrir mais essa conta, como aqui eu posso ficar sem espaço, eu vou colocar só ali. Mas se você quiser, você abre a conta um pouquinho. Se eu atribuir t igual a 0, o que significa? 1 menos 1, 4, mais 0 vezes 2, 3, 2. Aí aqui é o seguinte, esse aqui vai zerar, vai ser o vetor nulo, então vai dar o próprio ponto A aqui, ó. 1 menos 1, 4. E para t igual a 1, menos 1, 4, mais 1 vezes 2, 3, 2. Que vai dar aqui? 2 vezes 1, 2, 1 mais 2, 3. 3 vezes 1 é 3, menos 1, 2. 1 vezes 2, 2 mais 4, 6. 3, 2, 6. Em particular, gente, eu vou traçar alguns desses pontos aqui, somente os 2 primeiros, né? Só para a gente olhar o que significa esses caras na própria reta, certo? Então vamos fazer aqui um desenho rapidinho, só para dar uma ideia. Certo? O exercício não pede, porém vamos tentar fazer um pouco mais completo, né? X, Y, Z. Então aqui a gente tem o ponto A, que é quem? 1 menos 1, 4, então 1 em X, menos 1 em Y vai estar aqui, né? Mais ou menos aqui. E sobe 4 unidades. Então a gente marca 1, né? Anda uma unidade aqui, aí esse paralelo. Então a partir dessa junção aqui, ó, que é 1 em X, menos 1 em Y, a gente sobe 4 unidades. Eu vou escolher aqui uma unidade mais ou menos o mesmo tamanho que aqui, sei lá, uns 3 centímetros cada unidade, né? Então aqui o 4, ele está aí a partir dessa interseção aqui, mais ou menos nessa altura aqui. Esse seria meu ponto A. Agora, para saber a direção dessa reta, 2, 3, 2. Então eu marco o 2 em X, está mais ou menos aqui. O 3 em Y. E subo 2 unidades. Então, ligando esses 2 pontos, ó. 2, 3, e aí o último é só subir. Certo? É interessante você ver dessa forma, gente, porque às vezes a gente esquece muito a ideia geométrica. Claro, hoje você já tem softs que traçam esse tipo de coisa, você não precisa perder tanto tempo, mas eu aconselho que, pelo menos um exemplinho, você faça na mão, tá certo? Então, subindo 2 unidades vai estar mais ou menos aqui, ó. Pronto. Então esse aqui é o vetor direção dessa reta, é o vetor V. Então a minha reta ela vai ser o quê? Paralela a este vetor O. Eu tento manter ela paralela aqui, tá certo? Se não ficar muito bom, gente, você faz aí com a régua aí em casa. Mais fácil, um exemplinho só. Não precisa estar tentando traçar todas as coisas não, porque quem traça a coisa é computador. A gente é só para ter a ideia mesmo do que está acontecendo. Uma coisa curiosa e interessante é o seguinte, ó. Se eu começar t igual a 0, eu vou traçar esse e vou traçar para t igual a 1, tá certo? Vamos pensar assim, ou menos 1. Se eu pensar que em t igual a 0, gente, o que acontece? Ó? Observe que deu o próprio ponto 1, menos 1, 4. Então, o meu A, ele é exatamente o meu ponto de partida se eu pensar em termos de tempo. Qual a coordenada eu estou no instante t igual a 0? Vamos pensar assim. Exatamente no ponto A.
Aí eu penso, pô, e um segundo antes eu estava onde? Menos 1, né? Vamos pensar no tempo, não sendo tempo negativo, mas voltando um segundo. Onde eu estava, quer dizer, eu comecei a observar o fenômeno aqui, mas o fenômeno já estava lá percorrendo. Eu falo, pô, um segundo antes da minha observação, o meu ponto estava onde? É como se essa reta agora representasse o movimento. Então ele estaria nesse ponto aqui, ó, menos 1 em x. Aí aqui eu vou tentar traçar. Se ficar embolado, gente, faça. Essencialmente a reta é só isso, né? Eu só estou traçando por minha conta aqui esses outros dois pontos para a gente entender. Então aqui eu tenho o eixo, né? X continuando. Sei lá, o menos 1 em x está aqui. O menos 4 em y, ele vai estar mais ou menos aqui. Então se eu for pegar essa paralela aqui, ó, do menos 1 com 4, ele vai bater mais ou menos aqui, ó. Lembrando, né? Esse cara aqui paralelo é x, esse cara aqui paralelo ao eixo... Quer dizer, esse cara paralelo ao eixo y, esse aqui paralelo ao eixo x. Aí você sobe 2 unidades, ó. Se você olhar com a régua, gente, bate certinho. Se você fizer tudo certo, ó. Então, o meu ponto, posso chamar, por exemplo, se eu chamar esse aqui de A, eu poderia chamar esse ponto de B e esse ponto aqui de C. Então, o meu ponto B, para t igual a menos 1, vai estar nessa posição aqui, na posição menos 1, menos 4, 2. Faça esse desenho em casa, talvez o meu desenho ficou um pouco embolado, mas assim, é só perder um tempinho. E aí, faça um exemplo só estou pedindo um. Letra C, determine quais desses pontos aqui pertencem a essa reta R. Certo? Só pegar um espacinho aqui emprestado. Ó, para determinar se o ponto pertence a R é simples. Eu vou verificar se existe um T tal que essa equação é satisfeita sempre. Quer dizer, eu vou substituí-lo aqui. Então vamos pegar assim, R. R pertence a R, quer dizer, o ponto R pertence à reta R, interrogação. A gente tenta resolver isso aqui, ó. Quem é R? Menos 3, menos 7, 0. Igual a esse lado de cá. Certo? Com o T aqui, no lugar da variável. A gente vai tentar achar esse T. 1 menos 1, 4, mais T vezes 2, 3, 2. Então, fazendo essa conta aqui, ó. Aqui fica menos 3, menos 7, 0 mesmo. Aí aqui vai ficar o seguinte. 1 mais 2t, menos 1 mais 3t e 4 mais 2t. Só fazer a conta lá de cá. Agora eu vou igualar. Ó. 1 mais 2t igual a menos 3. Quer dizer, vamos pegar esse lado de cá, né? Tá muito embolado. Não é bom, né? Deixa só o outro ponto aqui, né? Ok. Então, ó. 1 mais 2t igual a menos 3. Eu vou ter que resolver essa equação. Menos 1 mais 3t igual a menos 7. E 4 mais 2t igual a 0. Aí eu tenho que achar um t aqui, ele servir em todas as outras. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu usar a variável x, então eu vou ter 2t igual a menos 4, então t igual a menos 2. Ou resolver todos eles. Então aqui eu vou ter o quê? 3t igual a menos 6, passo menos 1 para cá e passo somando, então t igual a menos 2, tá ok, ó. E passo 4 para lá, 2t igual a menos 2, t igual a, menos 4, t igual a menos 2. Então, entenda, 2 segundos antes do início, essas três coordenadas aqui concordam no tempo. Então, esse ponto pertence a esta reta. Vamos agora considerar esse outro aqui, ó, 3, 2, 5. Né? Que é Q pertence a R? Pergunta, né? Ele pediu para verificar se pertence ou não. 3, 2, 5, igual a. Aí a gente iguala essa parte de dentro que percebe que é a mesma. Ó. 1 mais 2t, menos 1 mais 3t, e 4 mais 2t. Certo? Então, igualando aqui, ó, 1 mais 2t dá quanto? Igual a 3, né? 1 mais 2t igual a 3. Depois a outra condição que eu tenho que fazer é 1 mais 3t igual a 2. E a última, 4 mais 2t igual a 5.
Então, eu resolvi dessa primeira aqui, eu tenho que 2t igual a 2, t igual a 1. Passando para cá, eu tenho 3t igual a 3, só passar o menos 1 somando. Então, t igual a 1 também, ó, parece que tá, né? Só que quando eu chego aqui, ó, 2t igual a 5 menos 4, 1. t igual a meio. Então, ó, não concordam, ó. Discordam. Isso implica o quê? Que não pertence a R. Já aqui eles concordam, ó. Concordam. Isso implica o quê? Que neste caso aqui, que R pertence à reta. Tá certo? Então, se esse T for o mesmo para todos, o R vai estar na reta. Se não, por isso que eu falo, tome muito cuidado, porque às vezes você faz só esse pedaço, que fala, no instante 1 ele estava. Né? Existe um tempo. Não, esse é o problema, ele tem que concordar nos três. Pode ser que ele discorde nos três, pode ser que ele concorde em apenas dois, né? Sendo o primeiro e o segundo, o primeiro e o último, não importa, ele tem que ser igual em todos. O tempo tem que ser o mesmo em todos. A contagem do tempo é única nesta reta, tá certo? Então é isso aí. Eu espero que tenham entendido mais ou menos essa ideia, né? Aí vocês podem focar aí nos exercícios, né? Aí, as próximas de aula eu vou estar apresentando outras formas de se escrever a reta, mas essencialmente as ideias são as mesmas, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.